Boa tarde a todos. Estamos começando mais um programa Ponto de Vista, aqui com oferecimento do Comercial Ararense. Máquinas e ferragens na cidade de Araras, você conhece, você confia. São mais de 50 anos de tradição aqui na cidade, oferecendo os melhores produtos e o melhor atendimento aos seus clientes. Pensou em ferragens e máquinas em Araras? Comercial Ararense. E hoje estamos aqui com o nosso convidado, o Dr. Hernande Cassiano, advogado na cidade, para comentar e me ajudar a comentar alguns assuntos muito importantes. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre a greve dos servidores da cidade de Araras, que já está no seu 8º dia, com bastante problema aí para o prefeito resolver, questões que não estão entrando em acordo, os servidores não estão aceitando as propostas do prefeito. Coleta de lixo na cidade já vem atrasando, diversos pontos, tem muito lixo acumulado nas esquinas. Nas escolas também não estão tendo atendimento, muitos alunos estão ficando em casa, prejudicando os pais que precisam mandar os filhos para a escola para ir poder trabalhar. Nem todo mundo tem família ou babá para cuidar dessas crianças. Então, Hernande Cassiano, por favor, uma boa tarde. Boa tarde a todos aí, os telespectadores. É um prazer estar aqui. Hoje com o Beto, a terceira versão no Beto, né? O Beto é mais bonito, mais charmoso. O Beto é mais bonito, mais charmoso. Tivemos uma versão Leandro Serbi, a Júnior Sentinela e agora a versão William Cassiano. É um prazer estar aqui falando da cidade, principalmente essas semanas aqui que estão agitando a cidade. Por quê? Porque greve. A gente está falando de greve. É direito de todos? Sim, é um direito. Está lá na Constituição, está bonito na Constituição. Só que tem regras também. E o servidor de Araras, começa pela palavra servidor de Araras, está aqui, prestar o concurso. E a gente tem que agradecer os servidores, porque se não tivesse eles, a cidade não estaria funcionando. Só que do outro lado também o servidor é para o munícipe. E tem regras aí também que foram postas. Por exemplo, foi colocado que certos tipos de serviços têm que ser mantidos. Para quê? Para a gente também, porque a gente quer a cidade em ordem, a gente participa da eleição, a gente vota nos candidatos, a gente elege aqueles candidatos que falaram que ia gerir a cidade, administrar a cidade. Para quê? Para a gente conseguir o quê? Ter uma cidade que avance no tempo, avance aqui. Mas, por exemplo, lixo. Já tem lixo acumulando. Tem pouco pessoal. E o lixo, se não me engano, os lixeiros têm que ter 100% trabalhando. Outras, a saúde. Parece que a gente estava conversando com o pessoal do Beto Ribeiro, não teve tanta reclamação na saúde e no transporte do TCA também. Entretanto, as escolas. Então, doutor William, eu vejo inicialmente o seguinte, tem que ter, mas o que eles falaram para manter, tem que manter. Também não adianta querer, não, a gente não vai manter nada. É um problema sério, assim, o prefeito dessa vez está com uma grande dor de cabeça para resolver. Os pedidos dos servidores, segundo o prefeito, está um pouco difícil para atender. Os servidores requereram um aumento de 20%. Aí a gente até entende que seria até um valor, uma porcentagem legal, um bom aumento. Mas a prefeitura não tem esse cofre, não tem esse dinheiro para proporcionar um aumento dessa categoria. O prefeito fez uma proposta de 10% mais escalonado. 5% agora, 2,5% para o ano que vem, 2,5% para 2028, desculpa. Então, assim, os servidores não concordaram, acharam que o aumento ficou muito distante e não ajuda eles naquilo que a gente comentou, inclusive, no programa passado, na gôndola do supermercado, né? Na verdade, a gente tem que ter um ganho real. Eu acho que precisa ter que ter um ganho real no salário. Vamos pôr por base disso daí. Só que eu entendo também
que a prefeitura não vem de hoje dando sinal que não tem poder. Vários mandatos dos prefeitos anteriores, entendeu? A gente só ouvia falar que o rombo da cidade só aumenta. E pegar a cidade para colocar em ordem e dar um aumento real, realmente precisa com parcimônia. Não adianta também agora, isso é o meu ponto de vista, bem, se agora também não exigir tudo que os prefeitos anteriores não deram. Mas precisamos também chegar. Então, como eu disse já no programa anterior, estão em negociações, eu quero 20, aqui dá 10, quero 10, mas o 10 é em 2 anos, vamos tentar diminuir isso daí. É sentar e colocar. O que não pode, já foi falado que a maior tempo de greve que a Arara já teve, já está influenciando no comércio, porque aqueles pais que têm as crianças e que não levam as crianças para a escola, a gente está falando só disso daí, tem que ficar em casa alguma coisa, já tem empresários que estão reclamando que, olha, eu não consigo cumprir certos prazos porque eu tenho também que cuidar da minha família, a gente está revezando, fazendo isso e aquilo, e também a gente tem que ver também que se as escolas estão fechadas, tem várias famílias, a gente tem relatos de famílias em vulnerabilidade, que muitas vezes aquele almoço, aquela janta da criança é a única coisa que ele tem em casa. Sim. Entendeu? Então, a greve em si é um direito, mas o mundo está tão conectado, tão justo, vamos colocar assim, que você mexe em um direito aqui e acaba atrapalhando o outro. E a gente precisa o quê? Porque se começa a atrapalhar o comércio, começa a atrapalhar o imposto, a economia em si, né, doutor William? Sim. E, além disso, tem um outro grande problema que os funcionários relatam, que é o convênio médico, que começou com a nova empresa, Luminar, agora, ontem, né, na segunda-feira, começaram os atendimentos, mas a apreensão dos funcionários, na verdade, é quanto ao valor desse convênio daqui a 1 ano ou 2 anos. Porque na forma que ficou no contrato, o jeito que foi feita a contratação, segundo os servidores, não há uma amarração do valor. É como um condomínio. Hoje se tem um gasto X e eu tenho 1.000 pessoas pagando. Se daqui 2 anos eu tiver 700 pessoas, essas 700 pessoas terão que rachar o mesmo valor. Então vai aumentar muito. Esse é o medo do servidor, porque quem recebe menos, que nem os serventes da prefeitura, que são o cargo com menor salário, hoje é de R$2.000. Então, se vier um convênio de R$600, R$700, esse servidor não tem como arcar com isso, e mais o custo da sua família, né? Alimentação, moradia e tudo mais. Então, esse é um problema que os servidores estão levantando muito e um dos problemas que a greve ainda não foi encerrada. Bem, doutor, eu não vi o contrato, sinceridade, então fica num campo movediço aqui, mas eu entendo o seguinte, para ser um convênio médico, tem que seguir as regras da Agência Nacional de Saúde. E a Agência Nacional de Saúde é que dá os parâmetros de aumento e diminuição no convênio médico, tanto que esses 2 convênios médicos tiveram que ser registrados na Agência Nacional de Saúde. E tem lá o registro. Está lá o registro, então vai subir, mas tem os parâmetros e tem como contestar depois. O problema é ficar contestando depois. E tem que ver também, porque a gerência dos valores é a própria prefeitura que vai fazer através dessa luminar. Então, o valor que eu vejo assim, tá, pessoal? Espectador, eu vejo assim. Já tinha um valor condicionado àquele convênio. Esse valor vai ser atribuído e ela própria vai gerir, visando os melhores valores. Vai fazer o quê? Vai contratar ali, vai contratar aqui, vai contratar lá. Nos moldes que foram apresentados, a gente tem a Unimed,
A gente tem o São Luís e também parece que tem a Mandic agora também no meio, não sei. Para alguém falou alguma coisa que esse atendimento pela Mandic também. Então, Respaldo aí de médicos, parece... aumentou. Aumentou, isso com certeza. A minha esposa é funcionária pública, a gente torce para melhor condições dela. O meu convênio depende do dela e eu fui fazer uma consulta, né? Aí tanto que eu perguntei para a moça, que antes era a Salus Med, agora foi para Luminar. Perguntei para a secretária, ela disse não. Ela pediu para mandar a carteirinha, que agora você entra no aplicativo da Luminar, aparece a carteirinha da Unimed Nacional. Ela assim, não, pode vir que vai ser atendido pela Unimed. Então, no meu atendimento, que vai ser essa semana que vem, se eu estiver aqui, eu falo se eu fui atendido ou não. Mas a mulher pode vir que vai ser atendido sim. Então, se fizer dentro do que está falando, mantendo o valor e essa gama de profissionais, ao meu ver, é melhor. Ficou excelente. Ficou excelente. Agora, realmente, tem que ver a gestão do dinheiro, se vai conseguir pagar tudo que tem que pagar. Um pouquinho vamos assim, da bronca dos servidores é que realmente, pelo contrato, a prefeitura saiu da administração e ficou essa autogestão da Luminar, que parece ser muito bom, né? Ao que parece, do que vê, a princípio, São Luís, Unimed, Mandic. Eu já fui funcionário da prefeitura aqui em Araras, nós tínhamos só o São Luís, sempre fomos bem atendidos, mas era um convênio limitado, era aquele X de médico, Hospital do São Luís, agora abriu um leque enorme. A gente torce realmente, eu tenho irmão, irmã na prefeitura de Araras, então a gente torce realmente para que isso continue bom assim, né? Fique com esse excelente atendimento, resolva o problema dos funcionários e para que a cidade possa avançar, com certeza. Bom, a gente está encerrando o primeiro bloco. Vamos para o intervalinho rapidinho e no segundo bloco a gente volta aí com o assunto de política internacional. Vamos falar um pouquinho do Trump e das guerras que estão acontecendo e influenciam na nossa vida, como já começou a influenciar com o aumento do combustível. Até daqui a pouquinho. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Comece o dia bem informado. As principais notícias do Brasil e do mundo com informações ágeis, análise precisa e os fatos mais relevantes do dia. Jornal Manhã Conecta, apresentado por Jaqueline Bonum e Gabriela Rando. Credibilidade, clareza e compromisso com a informação. De segunda a sexta, às 7 horas. Jornal Manhã Conecta, conectando você aos fatos que movem o Brasil e o mundo. Conexão com o Futuro. Apresentação Patrícia Dalpozo Salvador. Conheça histórias inspiradoras de empresários de Araras e região, com dicas, informações e muito conteúdo sobre o cenário comercial e empresarial. Toda terça às 12 horas. Com reprise às 18h05 na TV Conecta. Conexão com o Futuro. Porque empreender é construir. Estamos de volta com o nosso segundo bloco, programa Ponto de Vista. E agora vamos falar de um assunto internacional. Vamos falar de um homem que
está botando terror no Oriente Médio, né? Ele não tem trava na língua, faz o que tem que fazer. Se eu colocar o meu ponto de vista aqui, em alguns pontos, sou a favor do que ele vem fazendo. Então vamos falar um pouquinho hoje do Trump, presidente dos Estados Unidos, com a política externa dele. Ele não tem, esse não guarda munição. O que ele tem, ele quer gastar. Teve a prisão do Maduro, né, com a invasão da Venezuela, e agora a guerra do Irã, que ele acabou com toda a elite política e militar do Irã. Os principais nomes já foram mortos por bombardeios e ataques diretos dos Estados Unidos e de Israel. E o homem está aterrorizando. Fala para mim, Hernani, você concorda, não concorda? O que você acha disso? Bem, aí é política externa, né? Vamos por assim, quem pode mais chora menos, né? Já dizia antigamente. Trump é presidente da maior economia do mundo, vamos colocar assim. Então, todo mundo quer fazer negócio com os Estados Unidos. É a maior força bélica do mundo, tá? E ele está tomando a rédea do mundo. Por quê? Porque todo mundo quer passar pela economia. Primeiro ele começou com as tarifas, começou por um monte de tarifa, colocou todo mundo para sentar e negociar com ele as tarifas. Ele colocou o mundo para sentar com ele. Vamos fazer. Aumentou, aí todo mundo vai. Aumentou, colocou lá. Venezuela colocou o Maduro como terrorista. Então, ele não, na ideia deles, nos tratados, na ONU, o pessoal, tudo que foi lá, ele não invadiu a Venezuela, ele não invadiu. Ele foi pegar um terrorista, ele pegou o Maduro e colocou lá. E agora, falou do Irã, que está lá com Israel, fez ataque, se atacou, então vamos atacar vocês. O problema mundial é que a tensão no mundo está alta. Nós temos guerra no Oriente Médio, temos guerra da Rússia com a Croácia, que não parou ainda, e está escalonando os países. Os países estão começando a querer investir na própria segurança. Pode vir de França, que falou que quer aumentar o poderio nuclear deles, que para ele ter respeito do mundo ele tem que ser temido. Por quê? Porque ele está vendo o que o Donald Trump está fazendo. O que aconteceu? O que é ruim para o mundo? Essa guerra já fechou o Estreito de Hormuz, acho que Hormuz, salvo o melhor juízo, que para onde passa a maior quantidade de combustível do mundo. É lá, vem de lá e vem para o mundo inteiro, abastece o mundo inteiro. O que vai acontecer? Vai acontecer que vai subir o preço do combustível. Já subiu. Já subiu, porque o barril de petróleo subiu de $60 em um mês para $100. Ou seja, mas o meu carro é álcool, eu uso o carro elétrico. Pessoal, o sistema brasileiro de abastecimento é por caminhão. E caminhão usa óleo diesel, derivado direto do petróleo. Ou seja, o frete vai encarecer. Encarecendo... Encarece tudo. Encarece tudo. Vai encarecer tudo. Comida, tudo vai ficar mais caro. Ou seja, a Petrobras, um tempo atrás, já estava assumindo parte do prejuízo na produção. Mas até quando ela vai ter o patrimônio para ficar mantendo isso aí? Uma hora ela vai ter que repassar. Tem lugar que já está subindo. Sim. Ela ainda não repassou, ou se repassou foi pouco. Os postos que estão subindo sem repasse, aí eles já estão cometendo crime no consumidor. O doutor pode falar também aqui. Então, pessoal, ele está bancando a guerra, ele está bancando porque ele quer que o Irã, ele quer pacificar lá. Mas, vamos ver, né? A gente tem que prestar atenção em todo esse movimento que o Trump, mas que a gente entende que quem tem o maior poderio bélico do mundo é os Estados Unidos, e ele faz jus disso daí, né, doutor? Muito se fala, né, aqui na política do Brasil que nós estamos polarizados hoje, direita ou esquerda. A verdade é que o mundo é polarizado, né? Hoje, ou você está com os Estados Unidos, é de direita, ou você está apoiando a Rússia ou
a China, que basicamente a Rússia nem tanto, mas a China claramente é comunista. Então, assim, isso é no mundo todo. Ou você está apoiado aos Estados Unidos ou está apoiado na Rússia ou na China, que inclusive o Irã recebe apoio da Rússia, assim como Cuba sempre recebeu, assim como recebe da China, assim como a Venezuela também. Então, é uma questão de escolha. Ou você apoia os Estados Unidos, como você disse, a maior economia do mundo e o maior poder bélico do mundo, ou você apoia o outro lado. E os Estados Unidos não vai aceitar isso. É como começou a aparecer agora que andaram dizendo que o Brasil tem deixado a China instalar uma base militar operacional lá para o estado da Bahia, se eu não me engano. Isso saiu nos jornais, em vários jornais. Então, assim, quem o Brasil vai apoiar? Hoje o governo que a gente tem, infelizmente, não é muito saudoso, vamos dizer assim, aos Estados Unidos e ao Trump. Então, realmente, hoje o mundo é uma questão de escolha. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você está do lado de um ou de outro. E os Estados Unidos vai tomar a decisão deles, tem a política deles e não aceitam esse meio termo. O Brasil, há muito tempo atrás, vangloriava-se da sua neutralidade. O novo governo aqui, a gente vê que ele tem um viés de esquerda, mas ele governa todo mundo. Se vai ter uma base da China aqui ou não, o Paraguai, salvo o melhor juízo, pôs uma base dos Estados Unidos. Então, se vier bases de um país aqui, lógico, os Estados Unidos e seus parceiros vão ter bases também. Por quê? Porque ele pensa o quê? Se acontecer alguma coisa, ele tem que fazer a resposta rápida. Então, colocando aqui como tem base dos Estados Unidos em vários lugares. Tem na Itália, se não me engano, tem um monte de lugar. Até em países lá, em Dubai, aqueles países lá, que eu não sei direito em qual lugar está. E sim, está polarizado, porque a versão mesmo é economia. Tá? Apesar da China entender que o governo é um governo comunista, mas as práticas dele de economia é bem capitalista. Bem capitalista. Mais capitalista que o Brasil. Aí o pessoal fala assim, mudando assim para nossa área aqui de direito, como que lá é tão barato? Que lá a quantidade de direito trabalhista que existe é quase nulo. Sim. Já no Brasil tem um monte de direito, mas voltando. E no próprio Estados Unidos, o direito trabalhista lá é menor que no Brasil. Então a gente está falando que economias que eles estão fazendo o quê? Eles têm um sistema de governo, os Estados Unidos de direita e a China de esquerda, mas são economias capitalistas que querem o dinheiro e querem a economia do mundo, querem gerir a economia do mundo. Querem o poder. Querem o poder. Então, é aquele negócio, né? Agora, você aqui no Brasil, qual lado você apoia? Estados Unidos, China ou Rússia? É uma decisão que mais para frente a gente pode ter que tomar essa decisão. Hoje não, mas mais para frente, dependendo como caminhar, os Estados Unidos colocando base no Paraguai. A Venezuela ainda tem um governo de esquerda, embora o Maduro não esteja lá mais, mas a China ainda tem grande influência lá, assim como a Rússia e como o Irã tinha também. Agora o Irã está com o problema da guerra, mas ele tinha muito apoio, enviava muito petróleo à Venezuela, como repassava para Cuba também. Que a gente está vendo que Cuba, vi hoje de manhã no noticiário, que Cuba está em colapso total, estão sem energia, porque as hidroelétricas lá dependem do petróleo, elas não são hidroelétricas como a gente tem aqui. Então, assim, o país está em colapso e o Trump já deu uma declaração cedo que ele vai ter a honra de tomar Cuba. Então, queira ou não, não agora, o mais para frente, a gente uma hora vai ter que tomar essa decisão. O governo vai ter que decidir. A gente fica com medo que não escalone mais para virar uma guerra generalizada. Daí, se o Brasil vai ter que tomar uma posição. Alguém vai ter que tomar uma posição. E vamos ser sinceros, apesar da gente ter um país grande, o nosso exército também, vários exércitos do nosso país, não é um exército que enfrenta uma potência como uma China. Não, a gente não tem capacidade bélica para isso. Tem capacidade, mas a gente tem que ficar de olho assim. E outra coisa, todo mundo está de olho no Brasil, não por causa do Brasil, das riquezas que o Brasil tem.
país riquíssimo na terra. Riquíssimo em materiais preciosos, nobres, que precisa na informática, no desenvolvimento, tudo. Então, o Brasil tem que ficar também, cuidar dele também. Nós temos que cuidar do Brasil, com certeza. Bom, gente, ficamos aqui em mais um bloco. Daqui a pouquinho, após o intervalo, terceiro bloco com a entrevista com a doutora Clarice. Com a doutora Clarice Santana Milagres. Ela vem aqui para dar uma entrevista e falar para a gente sobre vacinas. Então, até daqui a pouquinho. O Ponto de Vista tem o oferecimento da Comercial Ararense Ferramentas e Máquinas, onde você encontra de tudo. Ferramentas e máquinas das melhores marcas do mercado. Tá com algum problema aí, ó? Assistência técnica especializada aqui na Comercial Ararense, onde você não fica na mão. E detalhe, hein? Reposição de peças genuínas para você não ter dor de cabeça. Aqui você encontra ferramentas e máquinas das melhores marcas, preços e condições de pagamentos especiais e aquele atendimento que você já conhece há mais de 50 anos, a sua melhor escolha. Assista pela TV Conecta Super Ofertas, o seu guia eletrônico. As melhores promoções e descontos do mercado estão aqui. Oportunidades imperdíveis para você economizar de verdade. De terça a domingo, às 12h45, com reprise às 19 horas. Faça parte você também. Informações 19993195797. Super Ofertas. Acompanhe, assista e economize. Quer estar por dentro dos principais acontecimentos da sua cidade e região? Tá na tela. O programa feito para quem busca informação com credibilidade, agilidade e conexão com a comunidade. Reportagens especiais, entrevistas, serviço, cultura, segurança e tudo o que movimenta o seu dia a dia. Todas as quintas às 12 horas, com reprise às 18h05. O que é notícia, tá na tela. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco e agora com a convidada super especial, né? Doutora Clarice Santana Milagres, né? Que já me falaram que ela faz bastante milagre na área dela aqui, tá? Ela que é doutora pela Unicamp e mestre pela Universidade Federal de Viçosa. E se eu ler o currículo dela inteirinho aqui, eu vou passar o restante do bloco inteiro lendo o currículo dela, é enorme. A mulher é especialista no que faz e não tem conversa para ninguém. Clarice, que ela pediu para mim não chamar ela de doutora. Clarice, por favor, puder falar um pouquinho de você, da sua carreira, das suas especialidades e um pouquinho da importância das vacinas. Bom, meu nome é Clarice Santana Milagres. Para falar a verdade, eu estou sempre aqui com vocês e é por isso que eu falo, não precisa de me chamar de doutora. Hoje eu sou mais conhecida como a tia Clarice, né? Porque eu lido com a vacinação, um público infantil, até mesmo os idosos me chamam desse jeito. Eu sou enfermeira, eu sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, fiz mestrado, doutorado, cheguei aqui na Unicamp e fiquei aqui por essa região. Né? Criei o primeiro curso de especialização em imunização, que se a gente for falar grosso modo, é um curso de como lidar com vacinação entre os públicos, os tipos de vacina, quais as melhores orientações, as vacinas que estão tendo. E hoje, né, já vai fazer 5 aninhos aí que eu trabalho na Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras, nas disciplinas relacionadas à saúde da criança, a pediatria, infectologia, então tudo que está relacionado à imunização, eu estou nesse campo ensinando, cada vez mais aprendendo também, e hoje eu estou aqui a convite de vocês para falar um pouquinho sobre as vacinas. Então vamos lá, tia Clarice, vamos lá. Fala um pouquinho mais assim, quais são as principais vacinas que a gente tem à disposição
E para que elas servem realmente? Olha, se eu for colocar e elencar todas as vacinas que nós temos hoje, a gente vai ficar aqui umas 2 horas. E acho que a gente não vai ter esse tempinho, então eu vou delimitar um pouquinho. William, pode ser? Pode ser. Vamos falar um pouquinho sobre as vacinas do aparelho respiratório, porque tá chegando aí, né, nossa prévia do nosso inverno, tá certo que o inverno brasileiro ele não é aquele inverno frio, mas ele é um inverno seco, que as pessoas deixam as casas fechadas, elas ficam em aglomerados e aquela circulação, né, que eu gosto de falar assim, dos bichos, né, que assim todo mundo me entende de forma muito clara. Ela fica contida nesses ambientes. Então, assim, se eu hoje for trabalhar e conversar um pouquinho com o público, vamos falar um pouco das vacinas respiratórias e a gente não pode deixar de falar em hipótese alguma da vacina contra a influenza, que todo mundo conhece como vacina contra a gripe. E é isso mesmo, gente. As campanhas de gripe já começaram, né? Creio que a rede pública de saúde de Araras já está chegando essas vacinas, enquanto nas redes privadas já chegaram. Mas é uma vacina de suma importância exatamente para prevenir os casos graves de influenza, né? Afinal de contas, nós tivemos em 2025 casos de influenza até dezembro, que a gente não está acostumado, né? Completamente fora da época. Totalmente. O que a gente espera que seja essa época? Que seja de fevereiro até julho. E que tenha só o vírus respiratório, os vírus contra a influenza? Não, tem vários vírus. Entre eles, o vírus sincicial respiratório, que nada mais é que muitas mães conhecem, que é o vírus que causa a bronquiolite. Nossa, esse daí dá um trabalho para as mães, dá um trabalho agora para os idosos. Então, sim, nós temos uma vacina agora contra a bronquiolite, um investimento maravilhoso que o SUS está dando hoje para as gestantes. Olha que legal, né? Então, hoje eu tenho uma vacina contra a bronquiolite ofertada para as gestantes na rede pública. Eu tenho aquilo que a gente chama de um anticorpo monoclonal, que é ofertado diretamente para os nossos bebês prematuros, se fosse, claro que nós estamos falando aqui da rede pública de saúde, porque na rede privada a gente pode disponibilizar isso daí de uma forma individualizada a ser determinado a critério médico ou aquilo que as famílias têm condições de proporcionar, certo? Hoje nós temos a vacina contra o vírus sincicial respiratório para os idosos. Porque os nossos idosos, o quê? Eles estão em aglomerados. Já pensou, já viu como é que é uma missa dia de domingo à noite? Já viu bingo? Um culto, um bingo? Não cheguei no bingo ainda, não. Mas é bem isso. Então, hoje eu tenho, sim, uma maior quantidade de idosos que estão sofrendo com bronquiolite. Outra vacina linda, maravilhosa, que o nosso convidado passou aqui e acabou comentando que, assim, não se arrepende de forma alguma de um dia ter dado para a filha dele, né? Que é a vacina contra a pneumonia. Na verdade, que ela não é só contra a pneumonia, né? Mas a gente chama ela de vacina pneumocóxica. O que é isso? É para prevenir, vamos falar de forma chula de novo, para todo mundo entender, que tem um bicho que chama pneumococo, né? E essa vacina ela vai prevenir algumas manifestações de vias aéreas superiores, as pneumonias, né? Que são que tem como etiologia o fator causador este pneumococo, bem como meningites, que são causadas por este pneumococo. Então, assim, a gente já começa com uma gama enorme de vacinas. E aí eu saio um pouquinho da via respiratória. Você está pensando assim, meu Deus, quanta coisa... É muita vacina. É muita. Mas aqui a gente só falou das respiratórias. Lembra que eu combinei isso com você? Mas a gente tem uma coisa que chega nessa época do ano, chuva e sol, o que vai aparecer, William? Dengue. A famosa dengue. Que todo ano na época de chuva é um problema, né? Todo ano na época de chuva é um problema. E aí tá todo mundo já, né, sempre nos procurando, perguntando, e aí, vocês têm a vacina de dengue? Olha, a vacina de dengue, ela pode ser feita a partir de 4 anos de idade, então façam. Mas na rede pública, essa vacina chegou agora, tá bom, gente? E é uma vacina que está sendo oferecida primeiramente para os profissionais da saúde. Tá bom? E aí, a partir do momento que todos os profissionais da saúde forem vacinados, eles vão começar com o mesmo critério parecido com o que foi quando foi incorporada a vacina da Covid-19, que é 59 anos e menos. Então, quer dizer que nós temos hoje disponíveis 2 vacinas contra a dengue, uma somente na rede pública com um público determinado e outra na rede privada, que em bula fala que eu vou fazer de 4 a 60 anos. Mas, William, vamos lá. Quem é que complica com a dengue?
É o idoso, não é? É, o idoso. E eu não vou poder fazer a vacina no idoso, William? Não, isso é a nossa bula da Anvisa, tá? É uma vacina que ela já foi estudada, ela tem sido acompanhada já tem muitos anos. Então, assim, eu posso sim fazer a vacina em pessoas acima de 60 anos, desde que essas pessoas sejam devidamente acompanhadas, elas não tenham qualquer tipo de comorbidade, que façam uso de algum imunossupressor, algum imunomodulador, não tenham sido transplantadas, não estejam em quimioterapia. Opa, então é um controle maior que se faz em relação a essa vacina para aqueles acima de 60 anos e aqueles que, porventura, têm aquilo que a gente chama de condições especiais. E por que todo esse cuidado? Porque é aquilo que a gente chama de vacina atenuada, ela é uma vacina viva. Então, se eu tenho um corpinho que já está mais enfraquecido, como é que eu coloco uma vacina de um vírus que está lá vivo? Então, todo cuidado é pouco. Então, vacina não é simplesmente chegar e, pum, aplicar no braço. Tem que conhecer um pouquinho mais. Tem que conhecer e conhecer o paciente também, né? Sempre. Ideal, né? E é a coisa mais gostosa que tem. O paciente chega, ele te conhece, ele te chama da tia Clarice, tem a minha equipe também que todas elas já são conhecidas também. E ver cada família com aquelas crianças crescendo é uma sensação única. Maravilhosa. É. Tia Clarice, fala pra gente. Qual seriam, assim, os grupos, né, prioritários para tomarem essas vacinas? E qual que é, assim, o desafio de ampliar essa cobertura de vacina hoje? Quais os problemas que vocês encontram nisso? Bom, vamos lá. Para trabalhar com grupos prioritários, a gente lida isso basicamente com vacinas de campanha. Então, é aquela que eu tenho que disponibilizar o quanto antes para que na hora que eu tiver o maior número de casos, essa população já esteja protegida. O que significa isso, William? Eu vou aplicar essa vacina em você, automaticamente você já vai estar protegido? Não. Eu preciso de um tempinho aí que fica em torno de 14 dias. Então, idealmente falando, nós estamos agora conversando especificamente da vacina contra a influenza. Então, já começa a campanha antes do inverno chegar. Porque na hora que o inverno chega, eu já tenho uma população que ela está devidamente protegida. E aí, será que eu tenho tanta dose para ser disponibilizada que já foi distribuída pelo Ministério da Saúde para chegar nas salas de vacina? Opa, não tenho. Então, eu tenho que pensar naquelas pessoas que são mais vulneráveis, certo? Então, são as crianças, são as gestantes, são os idosos, são os pacientes com algum tipo de comorbidade, chamados pacientes especiais que a gente acabou de falar. Pacientes privados de liberdade, exatamente porque eles estão em aglomerados. População, né, que a gente chama das casas de idosos. Então, é uma população prioritária hoje. Significa que eles recebem o quanto antes, porque assim que o tempo for progredindo, essa quantidade de vacinas também vai chegando nas salas de vacina e o público pode ir para as salas de vacina se vacinarem. Então, isso é uma estratégia da saúde pública em que eles têm que determinar estes grupos. Na saúde individual, que é das clínicas privadas, a gente não trabalha com grupos prioritários. Chegou, tomou a vacina. Nossa, que maravilha! Basicamente é assim que a gente faz, certo? Agora, qual que é o nosso maior desafio hoje em relação à vacinação, seja em massa ou seja num nível individualizado? Fake news. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com fake news. Então, eu sempre gosto de orientar na minha clínica, por exemplo, na Clara Vacinas, quando alguém tem algum problema de confiança em relação às vacinas. Primeiro que eu faço, verifiquem as sociedades científicas que são direcionadas para isso. Ah, mas as sociedades científicas, tia Clarice, pode ter viés de interesse. Ok, vamos procurar artigos científicos? Eu dou sempre o caminho. Aí vem aquele lado professora, né? Você não tem como fugir, gente. O lado professora sempre vai falar mais alto, né? Porque você simplesmente não pode indicar uma vacina sem você conhecer, de forma alguma. Então, eu vou até comentar um pouquinho que ontem eu passei por uma situação muito conflitante. Eu paguei uma família de uma criança que tinha 2 anos, ela nunca tinha tomado a vacina de sarampo, cachumba, rubéola. E nós estamos com casos de sarampo. E sarampo é extremamente contagioso, gente, tá?
E aí eu vi que a família ficou um pouco, né, meio arredia comigo. E eu sentindo aquilo, quando chegou todos, eu falei assim, vamos bater um papo? Eu sei que vocês estão muito bravos agora comigo, mas a gente vai conversar sobre essa vacina. Qual que é o medo de vocês? E sabe qual que é o grande medo que as pessoas têm em relação a esse tipo de vacina? Autismo. Em pleno 2026. Por quê? Porque criou-se, né, uma narrativa há muitos anos atrás, numa revista de grande impacto, de que a vacina do sarampo causaria autismo. Então vamos desconstruir isso? Não tem, não causa. Mostrei para ela e, como uma boa professora que somos, né, eu tirei a bula da vacina e falei, tá aqui. A hora que você quiser, você vem fazer essa vacina. Pode vir com tranquilidade. Falei, inclusive, de todos os laboratórios que nós tínhamos. Então, o nosso maior desafio hoje, fake news. Fake news das antigas ainda. Creia se você quiser. Como é importante o pessoal prestar muita atenção e validar as informações que veem na internet, né? Exato. Porque muito fake news só prejudica, gente. Na época do Covid teve o mesmo problema e, pelo jeito, continua. Não, a gente teve vários problemas em relação às séries de divulgações em relação ao Covid, mas desde que nós temos a internet, e a internet ela tem que ser usada a nosso favor. E se ela é usada a nosso favor, vamos buscar as fontes confiáveis. Então, toda vez que a gente faz um post, que a gente coloca nas nossas redes sociais, inclusive aqui, quando eu estou conversando com vocês, o que é sempre o ideal falar? Olha, eu usei um material fundamentado no artigo XYZ e esteja atualizado. Nossa, isso é fundamental. Que maravilha! Foi um prazer conversar com a tia Clarice. Nossa, fiquei muito feliz. Que bom. Pessoa maravilhosa, fala muito bem, professora, né? Não podia ser diferente. Né? Então, queria agradecer a sua participação, esclarecimento para a população com relação às vacinas. Eu só queria que você falasse rapidamente sobre as suas clínicas e onde que podem ser encontradas. Olha, a Clara Vacina hoje ela tem 4 anos aqui em Araras. Nossa, que maravilha. Eu tenho as unidades hoje na cidade de Araras, aqui no centro da cidade, na unidade de Pirassununga, na clínica Dom Pedro, e na clínica Bratfish Meira, lá em Leme, que é onde nós temos outros professores da São Leopoldo Atende a região inclusive, toda. Que fazem parte da nossa equipe de lá. Ah, que maravilha. Atende a região toda. Todinha. Todinha, que maravilha. Todos protegidos no que depender de nós. E com boa informação, William. Com certeza. Muito obrigado, viu? Tia Clarice, foi um prazer conhecê-la, adorei. Obrigada. Tá? E a gente encerra por aqui o nosso terceiro bloco e o final do programa Ponto de Vista. Lembrando que é um oferecimento do Comercial Ararense. Máquinas e ferragens na cidade de Araras e região, Comercial Ararense. Quem conhece, confia, produtos de ótima qualidade, atendimento maravilhoso. Só quem conhece que sabe. Então, Comercial Ararense patrocina o nosso Ponto de Vista. Então, eu fico aqui, desejo um bom final de tarde a todos, uma boa semana e até um próximo programa.